profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os teus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, 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 glória a Deus, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus querido, Senhor Jesus amado, ó Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença, mais uma vez nos colocamos, ó Pai, de pé, para poder conversar com o Senhor, para poder falar com o Senhor, meu Pai. Oh Jesus maravilhoso, Senhor Deus, venha falar conosco, Senhor, venha falar conosco, porque nossos corações se encontram abertos para ouvir a Tua palavra, os nossos corações se encontram abertos para receber a revelação do Senhor, ó Pai. Venha Jesus nos alimentar com essa palavra maravilhosa, venha Senhor Jesus nos alimentar com essa palavra gloriosa, Senhor. Oh glória, 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 glória a Deus. Toma nas suas mãos, ó Pai, esta igreja, toma nas suas mãos este povo, Senhor. Venha habitar em nosso meio, venha habitar, meu Deus, na nossa casa, venha derramar, meu Pai, a unção do Teu Espírito Santo, venha derramar a unção, meu Pai, do Senhor sobre a nossa vida, venha derramar a unção, Pai, sobre a nossa casa, Jesus, sobre o nosso coração, Senhor. Oh glória, 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 glória. Vai resgatando, meu Pai, as vidas, vai resgatando, meu Pai, as almas que estão perdidas, vai resgatando, meu Pai, as almas que se encontram, meu Pai, lá fora, perdidas no mundo, Senhor, no mundo da maconha, no mundo do crack, Senhor, no mundo das drogas, Jesus. Tem misericórdia, tem compaixão, vai libertando, Senhor, vai libertando, meu Pai. Visita agora aquelas almas que estão perdidas, visita agora aquelas almas, meu Pai, que Satanás está pensando que já é dele, Satanás está pensando que ele pode vencer esta batalha, mas aqui tem pessoas de oração, aqui tem pessoas com o joelho no chão, orando por aquele parente da sua família, orando por aquela pessoa da sua casa, meu Pai, e Satanás já está jogado por terra, em nome de Jesus, ó Deus. Oh glória, 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 glória. Vai, meu Pai, visitando, vai, meu Pai, operando, vai, Senhor, trabalhando agora, Jesus, eu te peço, meu Deus e meu Pai, vai visitando, Senhor, toma nas suas mãos, ó Pai, esta igreja, toma nas suas mãos, ó Pai, a cada um membro, a cada um ofertante, a cada um dizimista da sua casa, Senhor, meu Jesus, que tem ajudado, ó Pai, fielmente, venha multiplicar 100 vezes mais, venha multiplicar, meu Pai, 1000 vezes mais, ó Pai, meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, vai tomando nas suas mãos a festividade do círculo de oração, meu Pai, vai jogando por terra, meu Pai, todos os impedimentos, vai jogando por terra, meu Pai, todos os laços do inimigo, tudo que o inimigo, Pai, tem arquitetado, tudo que o inimigo tem planejado, Senhor, que em nome de Jesus venha ser desmanchado neste momento, ó Pai. Oh glória, 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 glória. Vai levantando, meu Pai, jovens da tua igreja, vai levantando, meu Pai, jovens da tua seara, Senhor, jovens compromissados com a tua obra, jovens, meu Pai, de força, jovens, ó Pai, homens de Deus, mulheres
tementes ao Senhor, mulheres de fé, Senhor, em nome de Jesus vai operando, em nome de Jesus vai trabalhando, meu Pai, no meio da tua igreja. Eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Pode permanecer de pé. Amém? Pode permanecer de pé. Aqueles que se assentaram podem se colocar sobre os seus pés novamente, porque nós vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Já louvamos ao Senhor. Graças a Deus. Já glorificamos a Deus. Mas agora nós vamos na melhor parte, né? Ler a palavra do Senhor. Então abre aí a sua Bíblia no livro de Tiago. Amém? Carta do apóstolo Tiago, no capítulo 5. Amém? Graças a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Estamos na campanha dos jovens. Amém, irmãos? Campanha em favor do resgate das almas. Amém? Graças a Deus. Para resgatar aquilo que se havia perdido. Graças a Deus. Tiago, capítulo 5. Amém? Fica aí lá no final das cartas de Paulo. Amém? Você passa ali as cartas de Paulo, você encontra o livro de Tiago. Graças a Deus. Tiago, no capítulo 5. Amém? Nós vamos ler alguns versículos para que nós venhamos compreender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Podemos ler, irmãos? Tiago, capítulo 5. Tem alguns procurando ainda, então nós vamos esperar. Amém? Graças a Deus, para que nós venhamos ler juntos a palavra de Deus. Amém? Reforçar mais uma vez o que a irmã Inete anunciou, que amanhã é a nossa Santa Ceia. Então os membros, amém? Comparecer amanhã na nossa Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Vamos ler, irmãos, então? Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Amém? Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante. Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor para nós: se algum de vocês está sofrendo, olhe, antes de ler, irmãos, eu queria dizer que a tradução na minha Bíblia é um pouco diferente. Amém? Vai estar escrito um pouco diferente, mas a ideia do versículo é a mesma. Amém? Graças a Deus. Então vamos de novo. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração deve ser feita com fé e salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Amém? Vamos ler o versículo 17 também. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois ele orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Amém? Graças a Deus. Meu Deus e meu Pai, eis aí a tua palavra que eu apresento a ti, Senhor. Venha falar conosco nessa noite, venha falar com o teu povo nessa noite, ó Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar e você pode aí glorificar a Deus com as palmas que exaltam o nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Querida igreja do Senhor, nós lemos esta carta do apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago, escrevendo a sua carta, ele vai trazer para nós orientações. Ele vai trazer algumas ordens e alguns conselhos para todas as igrejas do mundo daquela época. Macedônia, as igrejas da Macedônia, as igrejas da Galácia, as igrejas da Capadócia, as igrejas da Acaia, províncias daquela época.
Então o apóstolo Tiago, ele vai escrever a sua carta e vai direcionar para todas as igrejas do mundo, para todas essas igrejas dessas províncias. E na carta de Tiago, ele vai trazer essas grandes orientações, ele vai trazer esses grandes conselhos para poder orientar os irmãos da igreja. Conselhos estes, meus irmãos, como por exemplo, ter paciência, para que os irmãos eles viessem permanecer na paciência da espera da vinda do Senhor. Talvez muitos já estavam começando a se desfalecer, talvez muitos estavam começando a se desanimar. Então Tiago, escrevendo, ele fala acerca da paciência. Sejam pacientes até que o Senhor venha. Tiago, ele também aconselha a suportar o sofrimento com essa mesma paciência, a suportar a dificuldade, a suportar a perseguição com esta mesma paciência. Porque, como bem sabemos, a igreja primitiva foi alvo de muitas perseguições. Diga glória a Deus. O apóstolo Tiago, ele continua dando orientações e dando conselhos a respeito de não jurar nem pelo céu, nem jurar pela terra. Amém? Não tomar o nome de Deus em vão, não jurar. E ele também dá um conselho muito importante para nós, que é a respeito da oração. A oração, graças a Deus, que é o que nós lemos essa noite. Os últimos versículos da carta de Tiago, os últimos versículos do capítulo 5, Tiago ele vai tratar ali unicamente da questão da oração. Porque Tiago sabia que em todas as épocas o item que mais precisaria ser cumprido pela igreja é este item, a oração, orar a Deus. Ter particular com o Senhor, não somente orar na igreja, não somente orar na sinagoga, não somente orar no templo, mas também ter particular com o Senhor, você e Deus. Graças a Deus. Então Tiago ele trata de todas essas questões, mas ele trata a respeito da oração. Se algum de vocês está sofrendo, que ore. Se algum de vocês está passando por algum desânimo, está desanimado, ore a Deus. Fale com Deus. Porque em Deus nós encontramos um amigo que nós podemos desabafar. Se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja, chame os pastores da igreja, para que eles venham orar. Graças a Deus. Ore. E aí vai falar a respeito daquele versículo que nós conhecemos muito bem. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. A oração de um servo temente ao Senhor, ela tem muito poder, um grande poder de alcance. Graças a Deus. Às vezes parece que quando nós estamos orando ali e nós estamos falando com Deus, não está acontecendo nada, mas nós nos enganamos, porque no mundo espiritual está acontecendo. Está mudando algo no mundo espiritual. Graças a Deus. Eu queria tratar com os irmãos a respeito da oração, que a qual Tiago está falando. A oração, querida igreja de Deus, é a melhor forma de comunicação e comunhão com o Senhor. É a melhor forma. Ela permite nós nos conectarmos com Deus. É na oração, é nela que nós buscamos a orientação e a vontade do nosso Senhor Deus para a nossa vida. É na oração que nós buscamos orientação para as decisões que nós temos que tomar, para o que nós temos que deixar de fazer, para o que nós temos que fazer. É na oração, é no joelho no chão, é na consagração ao Senhor. Graças a Deus. Diga glória a Deus, igreja. Para o cristão,
A oração, ela é parte fundamental do seu relacionamento com Deus. O que é um crente sem oração? O que é um cristão sem oração? Que poder tem um crente sem oração? A mesma pergunta: que poder tem um crente, um cristão sem a oração? Graças a Deus. A oração, ela tem que fazer parte do relacionamento com Deus. Ela tem que ser uma prática essencial. Ela tem que ser uma prática que de nenhuma maneira nós não podemos abrir mão na nossa jornada espiritual. Não podemos abrir mão da oração. Não podemos abrir mão de conversar com Deus. Não podemos abrir mão de conversar com o Senhor, de passar um momento a sós com o Senhor. Graças a Deus. Uma oração não é simplesmente fechar o olho e dobrar o joelho, não. Uma oração, ela envolve intimidade com Deus. Uma oração, ela envolve a busca pelo Espírito Santo. Uma verdadeira oração, ela envolve confissão dos pecados e arrependimento verdadeiro. Uma verdadeira oração, ela envolve alinhamento com a vontade de Deus. Uma verdadeira oração, ela envolve principalmente agradecimento a Deus e louvor ao Senhor Deus. E louvar ao Senhor Deus sobre todas as circunstâncias. Engrandecer o nome do Senhor deve ter uma oração. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, querida igreja de Deus, orar faz a diferença. Eu quero colocar neste tema: orar faz a diferença. Talvez aqui em nosso meio tenha alguém que já conquistou algo no joelho, já conquistou algo na oração, já conquistou algo clamando a Deus, já conquistou algo pedindo a Deus em oração. Glória a Deus. Mas a pergunta que nos vem é: por que a oração ela é eficaz? E é o que nós vamos tentar responder com a palavra de Deus. Por que a oração é eficaz? Em primeiro lugar, a oração é eficaz porque é um ato de obediência. Para que você venha gravar, repita: obediência. Obediência. Oração é um ato de obediência. Vamos ler a palavra de Deus em Jeremias capítulo 33. Jeremias capítulo 33, versículo 3. A palavra do Senhor vai dizer assim para nós: Jeremias, se você me chamar, eu responderei, e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Jeremias, clama a mim, e eu vou te responder. Responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, Jeremias. Deus, ele está se dirigindo ao profeta Jeremias e ao povo de Israel, entregando a promessa de resposta das orações. Olha como é que Deus começa o versículo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus está disposto a ouvir as orações do seu povo e a revelar coisas importantes e desconhecidas a eles. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus, ele está disposto a responder as orações, só que a única condição é clamar. Jeremias, clama a mim. Igreja, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Igreja, clama a mim. É um ato de obediência. O apóstolo Paulo, ele vai dizer
na sua carta a Tessalonicenses, na sua primeira carta a Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 17. E ele vai dizer para os irmãos de Tessalônica: orai continuamente, orai sempre, orai sem cessar. Ou seja, é uma ordem bíblica. A palavra está dizendo: orai sem cessar. Mas espera aí, Gabriel, quer dizer que eu tenho que ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, orando sem parar? É isso que a palavra está dizendo? Paulo está falando que devemos orar sempre assim que for possível, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa. Orar a Deus sempre que for possível. Não esquecer de conversar com Deus, não esquecer de falar com Deus. Orai sem cessar. O nosso missionário Davi Miranda, ele, no seu testemunho, ele vai falar que quando, na época em que ele trabalhava, ele, no intervalo, ele ia até o banheiro e lá ele orava a Deus. Nós sabemos muito bem que o nosso missionário, ele era um homem de oração, ele era um homem forte, um homem de oração, ele era um homem espiritual. E em todo o intervalo que ele tinha, ele queria passar com o Senhor, ele queria passar orando a Deus. Mas por que nós temos se esquecido de orar a Deus? Por que nós temos se esquecido de conversar com o Senhor, de falar com o Senhor? Por que nós não voltamos ao primeiro amor como era antes, quando nós dobrávamos o nosso joelho para falar com Deus? Por que nós não voltamos àqueles momentos que nós passávamos com Ele, seja 10 minutos, seja 15 minutos, mas nós tínhamos o prazer de fechar a porta do nosso quarto, de dobrar o nosso joelho, de abrir a nossa boca? E hoje nós temos esquecido disso, nós temos esquecido destes momentos, sendo que nós encontramos na palavra a ordem de Deus: orai sem cessar, orai continuamente. Uma pessoa que vive uma vida de oração, o diabo não consegue derrubar ela. Uma pessoa que vive uma vida de oração, o inimigo não consegue derrubar os planos dele, os projetos dela, porque a oração chega até o trono de Deus, chega até o trono da glória, e Deus, ele não resiste ao rosto que está chorando. Deus não resiste a uma oração feita com todo o coração. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Porque a oração é eficaz. Em segundo lugar, porque é feita com fé. Porque é feita acreditando verdadeiramente. É feita com fé. Olha o que a palavra do Senhor diz. Hebreus, capítulo 11 e versículo 6. Os heróis da fé. Amém? Hebreus, capítulo 11 e versículo 6. Graças a Deus. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer para nós. Graças a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Olha bem, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Uma oração sem fé pode agradar a Deus? Eu creio que não. E quando nós falamos de fé, é uma das palavras mais comuns em qualquer contexto religioso. Fé. Fé.
Para muitos, fé é acreditar em algo. Mas o autor de Hebreus diz, ainda em Hebreus capítulo 1, capítulo 11, versículo 1, versículo 1, o autor de Hebreus vai dizer, ou melhor, o autor de Hebreus ele não diz que fé é acreditar, mas ele diz que fé é uma certeza. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza. Eu não estou enxergando, mas eu tenho certeza. Eu não estou tocando, mas eu tenho certeza. Glória a Deus. Graças a Deus. Uma oração feita sem fé não é eficaz. Será uma perca de tempo. Será uma perca de tempo. Nós nos deparamos com uma oração feita por um jovem na Bíblia, por nome Bartimeu. Bartimeu foi aquele jovem que não perdeu a oportunidade. Ele era cego de nascença. E quando o Senhor Jesus Cristo passou por ele, com uma grande multidão, ele ouviu. Ele ouviu. Sabemos que a fé vem pelo ouvir. E ele ouviu dizer que era Jesus Cristo que estava passando por ali, e imediatamente ele diz as seguintes palavras: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa é a oração de súplica de Bartimeu. Este é o clamor por ajuda de Bartimeu. Cristo manda chamá-lo. Ele vem até o encontro do Senhor Jesus Cristo. E agora que Jesus Cristo vai dizer: a tua fé te salvou. Aquele jovem, ele usou da sua fé. Foi uma oração feita com fé. Foi um clamor feito com fé. E Deus atendeu aquela oração realizada com aquela fé. Da mesma forma somos nós, querida igreja de Deus. Nós precisamos, quando formos orar e pedir algo a Deus, temos que ter a fé. Temos que pedir a Deus acreditando. Temos que pedir a Deus crendo. Diga glória a Deus. É desta maneira. E uma oração feita com fé é aquela que a pessoa confia plenamente em Deus. Uma oração feita com fé é aquele que persiste mesmo nos piores momentos. Quando vem tempos difíceis, quando vem momentos difíceis, para provar a fé da pessoa. Paulo fala que em meio à provação, ou melhor, Paulo não, Pedro fala que no meio das dificuldades, no meio das perseguições, é necessário isso acontecer. É necessário vir momentos difíceis sobre a nossa vida para provar a nossa fé. Será que nós estamos mesmo crendo em Deus? Ou será que é só uma fachada? Ou será que é só uma veste? Ou será que é só um nome? Ou será que é só um título? Não. Pedro diz e deixa bem claro que as provações, as dificuldades vêm para provar a nossa fé. Porque até o ouro, ele é provado no fogo para ele ter a aprovação. Então, assim como o ouro é provado no fogo, a nossa fé também é provada. A nossa fé também vai passar por momentos difíceis. Mas a verdadeira oração é aquela que tem uma fé que resiste até nos momentos difíceis. Uma verdadeira oração é aquele que sabe que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A oração com fé é isso. Em terceiro lugar, já caminhando para o final, por que a oração é eficaz?
porque é feita ao Deus Todo-Poderoso. Então, a oração é eficaz porque ela é feita com fé. Porque ela é feita ao Todo-Poderoso. Livro de Salmo, capítulo 5. A palavra do Senhor vai dizer para nós, no livro de Salmos, no capítulo 5. Ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Meu Rei e meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a Ti, ó Senhor. De manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a Tua resposta. É Davi que está escrevendo este salmo. É Davi que está falando. E aqui o salmista, ele está reconhecendo a onipotência, o poder de Deus, como fonte de ajuda e refúgio para a sua vida, para a sua alma. Davi, ele está reconhecendo que Deus, ele tem a sabedoria suprema para guiar a sua vida, para guiar os seus caminhos. É o que Davi está reconhecendo. Davi, ele está fazendo a tua oração ao Deus Todo-Poderoso. Ele está fazendo a tua oração ao Deus Criador de todas as coisas. A oração, ela é eficaz porque ela é feita a Deus, porque ela é feita ao Senhor. Nós conhecemos a história do rei Josafá. O reino de Judá estava em guerra contra o reino de Edom. Judá estava em guerra contra Edom, e a palavra vai dizer que eram muitos no exército de Edom, de tal forma que Josafá, ele fica com medo. Josafá, ele se atemoriza daquele grande exército que estava compondo o povo de Edom. Então a palavra fala que Josafá levanta um propósito de jejum. Todo o povo de Judá vai jejuar. Todo o povo de Judá vai jejuar, e nós vamos levantar um propósito de oração. Nós vamos começar a orar a Deus a partir de agora, porque o inimigo está vindo ao nosso encontro, o inimigo está vindo até nós, mas nós vamos orar a Deus, porque o Deus que nós vamos orar é muito mais forte do que este inimigo. E a palavra do Senhor fala que eles iniciam um propósito de jejum, e eles começam a orar, e eles estão orando, e de repente, no meio do templo, o Espírito de Deus desce sobre a vida de Jaziel. E o Senhor Deus fala na boca de Jaziel: não precisam pelejar, eles não estão pelejando contra vocês, eles estão pelejando contra mim. E a palavra fala que Judá venceu esta guerra. O rei Josafá venceu esta guerra, porque Deus interviu, porque Deus assumiu a ponta da guerra, Deus assumiu o controle da guerra. Por quê? Porque Josafá tomou a iniciativa de orar ao Deus Todo-Poderoso, de orar ao Deus Criador de todas as coisas, meus irmãos. Da mesma forma temos que ser nós, quando nós vamos orar, nós não estamos orando a homem comum, nós não estamos orando a homem qualquer, não. Nós estamos orando ao Criador do universo, nós estamos orando ao Criador dos planetas, das estrelas. É a Ele que nós estamos orando, ao Deus Todo-Poderoso. Esta era a fé de Josafá naquele momento. Ore ao Deus Todo-Poderoso. Há muito tempo atrás, a nossa oração ela era impedida por causa do nosso pecado. Há muito tempo atrás,
podia tentar falar com Deus e não conseguia. A nossa oração ela era impedida. A nossa oração não se chegava até a Deus. Por quê? Por causa do nosso pecado, por causa da nossa iniquidade. Mas o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A oração não é mais impedida. Não precisa mais de sacerdote. Agora você fecha a porta do seu quarto, dobra o seu joelho e conversa com o teu pai que está em secreto, e em secreto ele te recompensará. Graças a Deus. Aleluia. Então, irmãos, para concluir, eu digo aos irmãos: tenham uma vida de oração. Tenham uma vida também de intimidade com a palavra de Deus. Tenha esta vida de particular com o Senhor. É uma reflexão para nós. Há quanto tempo que nós não passamos uma madrugada com Deus? Há quanto tempo que nós não passamos uma madrugada com o Senhor Jesus? Ele sente saudade de ouvir a nossa voz. Ele sente saudade de ouvir-nos falar com Ele. Nós conseguimos entender que a oração ela é uma reserva. A oração ela é a reserva do crente. Compare a oração como o combustível de um carro. Se você não abastecer um carro, não é, Alemanha? Se você não abastecer um carro, em algum momento aquele carro vai parar de andar. Não vai ser imediatamente, mas em algum momento aquele carro vai parar no caminho. Da mesma forma somos nós. Se nós pararmos de orar, só vai acabando o nosso combustível. E só vai acabando até nós pararmos completamente. Até nós pararmos e ficar parado em meio ao caminho, e ficar parado em meio à caminhada. Só que nós sabemos muito bem que em todos os automóveis existe aquela luz indicadora que pisca, que acende, indicando que o combustível está acabando, indicando que o combustível já está no fim. E esta luz para nós é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que pisca no nosso coração. É o Espírito Santo de Deus que fala no nosso coração: olha, volta a orar a Deus, volta a ter comunhão com o Senhor, volta a conversar com o Senhor Deus, porque está acabando a tua reserva, rapaz. Está acabando a tua reserva. Você precisa urgentemente. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu sei, meus irmãos, que ter uma vida de oração não é fácil. Ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida de consagração não é fácil. Porque vai existir dois tipos de problema: a iniciativa e a constância. Ou uma pessoa tem um problema com um, ou a pessoa tem problema com o outro. Existe pessoa que tem iniciativa, uma grande iniciativa, mas ela não tem constância. Então facilmente ela começa um propósito, ela começa cheia de fé, mas não existe constância, então ela logo para. Não existe constância, então ela para o propósito no meio. Outros, existe uma grande constância, uma grande fé para permanecer, mas não existe iniciativa. A iniciativa de começar o propósito. Isso é uma grande dificuldade para nós. Mas em todos os aspectos, em todas as circunstâncias, o importante é orar, tirar o mínimo que nós podemos possível para falar com Deus, tirar o mínimo possível que nós podemos tirar do nosso tempo. Muitas pessoas colocam a desculpa de que não tem tempo,
Mas tempo é algo que nós não temos, tempo é algo que nós criamos. Nós podemos criar tempo para falar com Deus. A partir do momento que você coloca no seu coração, não, esses minutos agora eu vou dormir e os próximos minutos eu vou começar a conversar com Deus. Será um propósito no seu coração, você vai estar tirando um tempo com Deus, vai estar tirando um tempo para orar a Deus. Tem pessoas que não tiram 15 minutos, 10 minutos para falar com Deus, mas quer a vida eterna, mas quer viver eternamente com Deus. Espera aí, tem alguma coisa errada. Não faz sentido. Não oramos 10 minutos, mas queremos passar uma eternidade com Deus. Então que nós venhamos refletir a importância da oração na nossa vida. Como nós havíamos falado aqui no início, a oração ela envolve louvor, ela envolve glorificação a Deus, a oração ela envolve exaltação a Deus. Quando você está orando, quando nós estamos orando, nós estamos glorificando a Deus. E lá na eternidade, lá no céu, será 24 horas por dia glorificando a Deus e adorando a Deus eternamente. Aqui nós temos um corpo que ele se cansa. Aqui nós temos um corpo que se enfada. Mas nós vamos receber um corpo glorificado. E este corpo sim, não irá parar de adorar a Deus. Não irá se cansar de glorificar a Deus. Então volte a ter aquele amor pela oração ao qual você tinha. Volte a passar aqueles momentos com o Senhor, a qual você deixou para trás. Volte a passar aqueles momentos com Deus, a qual muitas vezes nós temos dado mais crédito à vontade da carne e temos deixado de lado fortalecer o Espírito, porque a carne não quer orar. E o Espírito Santo a todo momento está nos impulsionando a orar. E o Espírito Santo a todo momento está colocando no nosso coração que nós temos que orar. Mas às vezes nós damos mais ouvido à vontade da carne e esquecemos. Ou melhor, optamos por não orar. Optamos por não falar com Deus. É o que precisa ser mudado em cada um de nós. Por isso eu quero que os irmãos se coloquem de pé. Que a igreja, que o Espírito Santo venha falar mais nos corações dos irmãos. E nós vamos fazer uma oração. Será uma oração de reconciliação. Uma oração que nós vamos pedir a força de Deus nesse momento para poder voltar a orar ao Senhor. Voltar a ter particular com Deus. Voltar a passar um momento a sós com o Senhor. Então vamos orar nessa noite. Graças a Deus. Vamos pedir a Deus esta graça. Peça a Deus esta misericórdia. Se existe algo que está te barrando de orar, se existe algo que está impedindo você de orar, ore neste momento a Deus para isso ser jogado por terra. Peça a Deus para Ele aumentar a sua força. Graças a Deus. Oramos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, Senhor querido, Senhor amado, Senhor poderoso, Jesus Cristo, nessa noite, ó Pai, nós aprendemos, Senhor, o significado da oração nas nossas vidas, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, nessa noite nós aprendemos, Jesus, com a Tua Palavra, nós aprendemos com o Teu Espírito Santo, o significado da oração para cada um de nós, meu Pai. Senhor Jesus, que a partir de hoje venha a ser diferente, meu Deus, que a partir de hoje nós venhamos mudar, que a partir de hoje nós venhamos, ó Pai, dobrar o nosso joelho, ó Pai, fechar a porta do nosso quarto e orar a Ti, ó Pai, em secreto, Senhor. Somente nós, ó Pai, somente eu e o Senhor, somente nós e o Senhor, meu Deus. Senhor Jesus, que nós venhamos voltar àqueles momentos de comunhão com o Senhor, que nós venhamos voltar, ó Pai, àqueles momentos que nós falávamos com o Senhor fervorosamente.
Meu Deus, meu Pai, quanto tempo, Pai, essa pessoa não passa um momento contigo? Quanto tempo, Senhor, essa pessoa não passa uma madrugada com o Senhor, meu Deus? Tenha misericórdia, meu Pai, de nós. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé, meu Pai. Aumenta a nossa fé em Jesus. Meu Deus e meu Pai, é necessário, Senhor. É necessário, meu Pai, nós falarmos contigo. Porque, oh Pai, é na oração que nós buscamos força espiritual. É na oração que nós buscamos, ó Pai, renovo espiritual para as nossas vidas, meu Pai. Oh glória, 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 glória. Como poderemos, meu Jesus, ser salvos se nós não passarmos um momento de comunhão contigo, Senhor? Como poderemos ser salvos se nós não passarmos um momento contigo, ó Pai? Oh glória, 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 oh Pai. Essa pessoa, meu Pai, que há muito tempo, Pai, não tem orado. Essa pessoa que há muito tempo, Pai, não tem falado com o Senhor. O Senhor sente saudade, meu Pai, dessa pessoa. O Senhor sente saudade de falar com ela. O Senhor sente saudade de entregar os mistérios do Senhor. O Senhor sente saudade de entregar as visões do Senhor. O Senhor sente saudade, meu Pai. Sente saudade do íntimo. Sente saudade do particular, meu Deus. Oh, glória, 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 glória. Meu Deus, que nós venhamos agora, meu Pai, neste momento, ó Pai, assinar um propósito diante do Senhor. Que nós venhamos, ó Pai, assinar um propósito diante de Ti, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, nós vamos, meu Pai, a partir de hoje, orar ao Senhor, meu Deus. Nós vamos levantar este propósito de oração, meu Pai, no particular, no íntimo, meu Pai. O Senhor quer o nosso coração. O Senhor, ó Pai, quer o nosso espírito, Senhor. O Senhor quer fortalecer a nossa alma. O Senhor quer fortalecer a nossa vida, meu Pai. Aumenta a nossa fé, meu Pai, na oração. Aumenta a nossa fé na oração. Aumenta, meu Pai, a nossa fé no propósito. Aumenta a nossa fé para permanecer até o fim. Aumenta a nossa fé para permanecer até o final, Senhor. Tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Tenha compaixão, Senhor, de nós. Tenha compaixão de nós, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, vai fortalecendo o nosso espírito, Senhor. Porque é o Espírito que nos leva a ter uma vida contigo. É o Espírito que nos leva a ter uma vida espiritual. Meu Deus, vai impulsionando, Senhor. Vai impulsionando esta alma. Vai impulsionando esta vida, Senhor. A ter, meu Pai, vida espiritual contigo, meu Pai. Oh glória, 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 glória. Que nós venhamos, meu Pai, deixar as vontades da carne de lado. Que nós venhamos deixar as vontades carnais de lado, meu Pai, para fazer a vontade do Senhor, para cumprir a vontade do Senhor, ó Pai. Oh glória, 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 glória a Deus. Espírito Santo que fala, Espírito Santo que revela, Espírito Santo que entrega a visão, entrega batismo com o Espírito Santo a esta pessoa. Glória, 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 glória a Deus, meu Pai. Jesus Cristo maravilhoso. Vai, meu Pai, aumentando a nossa fé. Vai, Jesus, fortalecendo a caminhada de cada um irmão, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Senhor. Pegue aí a sua oferta, irmão. Pegue aí a sua contribuição para a casa do Senhor. Graças a Deus. O seu voto que você fez na semana passada, nós já vamos orar nessa noite em favor das ofertas, orar em favor dos ofertantes. Amém? Graças a Deus. E também já vamos passar o voto. Amém? O voto em favor da família. Minha família no plano de Deus. Então nós já vamos orar também em favor dos votos. Amém? Vamos fazer uma única oração. Vamos orar em favor das ofertas e vamos orar em favor dos votos. Consagrar os votos a Deus. Amém? Graças a Deus. Então pega aí as ofertas e coloca de pé para a gente poder orar. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ore assim rapidamente comigo. Ó Deus soberano, ó Deus exaltado, ó Deus adorado, eu apresento a Ti, meu Pai, a cada voto, Senhor, a cada oferta, ó Pai, que esta pessoa está entregando, Senhor. Jesus vai, meu Pai, nesse momento abençoando poderosamente a vida financeira do Teu servo, a vida financeira da Tua filha, Senhor. Continua abençoando, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.
O irmão vai estar passando aí com o voto, com a salva, amém? E eu vou pedir para minha irmã passar os votos lá no lado das irmãs, amém? Graças a Deus. Passa lá, os irmãos também que quiserem fazer um voto com o Senhor, faça este propósito com Deus, amém? Que você vai trazer este voto, minha família nos planos de Deus, no próximo domingo, amém? No próximo domingo nós estaremos aqui mais uma vez, trazendo mais uma mensagem do Senhor, amém? Pregando a palavra do Senhor para a honra e glória do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amanhã, Santa Ceia, os membros, amém, estão convocados para estar presente. Amanhã é a Santa Ceia do Senhor. E para as irmãs, no domingo que vem, dia 17 de setembro, é o culto das mulheres de fé em Vitória, amém? Vai estar sendo anunciado aqui durante a semana. O pastor, creio que vai estar anunciando, amém, mais e mais. Mas é domingo, dia 17 de setembro, lá na Setorial de Vitória, amém, irmãos? Então, você que quer passar um momento com Deus, você, irmão, que quer estar lá glorificando a Deus, eu não sei dizer se vai ter caravana, amém? O pastor, como eu falei, vai anunciar durante a semana, mas será no próximo domingo, ali na parte da manhã, amém? Graças a Deus. Vamos à tarde, qual é o horário? 1 hora, irmãos, então. Não vai ter caravana, né? Não sabe, então, amém. Então será no domingo, dia 17 de setembro, próximo domingo, 1 hora, na Setorial de Vitória, amém? Graças a Deus. Então, nos resta apenas fazer um apelo. Alguém quer aceitar Jesus, alguém quer se reconciliar, ou até mesmo entrar no ministério, entrar na igreja pentecostal Deus e Amor. Graças a Deus, não temos ninguém. Então que Deus conceda uma nova oportunidade. Vamos fazer a oração da fé, a oração final, para finalizarmos o trabalho do Senhor nessa noite, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, eu entrego nas tuas mãos a cada alma que está presente aqui, Senhor. Meu Pai, vai levando, meu Pai, para o teu lar, para a tua casa, Jesus, com a grande vitória, com o grande livramento. Livra, Senhor, verdadeiramente. Ó Pai, nesta nova semana, Senhor, que está se iniciando, meu Jesus, vai abençoando no trabalho, vai abençoando na empresa, vai abençoando na escola, Senhor. Jesus Cristo vai abençoando poderosamente, meu Pai, todos os trabalhos desta igreja. Toma nas suas mãos, ó Pai, o pastor e a sua família. Toma nas suas mãos a cada obreiro, a cada obreira, Senhor, a cada jovem, meu Pai, desta mocidade. Eu entrego nas tuas mãos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo do Senhor. E a igreja despede Santa Ceia, reforçando mais uma vez, amém? Santa Ceia do Senhor, amém? O pastor lembrou mais uma vez aqui. Então, para os membros, a Santa Ceia, amanhã, amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Vão todos em paz e que Deus os abençoe, amém?